Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Então, se você abrir o microfone ou abrir a câmera, você deve tomar cuidado com o que você está mostrando. Ultimamente, as pessoas estão abrindo microfone e câmera em situações muito íntimas, né? Inclusive na privacidade do banheiro. Então, tomem cuidado, por favor. Então, essa aula de hoje começa com uma exposição sobre espectro eletromagnético, continuando do assunto da aula passada. Deixa eu só expandir aqui para monitorar. Muito bem. Então, eu vou continuar a partir da aula passada, mostrando o espectro eletromagnético. No eixo horizontal, a frequência em Hertz. E no eixo vertical, seria a amplitude. Amplitude. Mas não é significativo, né? Nesse caso aqui, o que eu pretendo mostrar, o fato de ter o eixo vertical com amplitude é irrelevante. Isto aqui é o gráfico do espectro eletromagnético. Ficou errado aqui. Pronto. Começando de 0 Hz e indo até infinito Hz, ninguém tem a pretensão de mostrar um sinal de frequência infinita, mas a parte que nos interessa, eu vou mostrar a principal faixa do conhecimento científico e vou fixar na parte das ondas de rádio. Mas antes, mostrando o conjunto, quando você começa aqui em baixa frequência, a partir de 3 kHz, as ondas eletromagnéticas, as ondas geradas por uma corrente elétrica, gerando um campo magnético, ela se propaga no espaço. E o melhor exemplo disso é você ouvir uma estação de rádio ou uma emissora de TV. Um outro exemplo de uma onda eletromagnética propagando no espaço é você acender um fósforo. A reação química da queima do material do fósforo, uma madeira, qualquer coisa, emite uma onda eletromagnética nas transições dos elétrons do material que está ali na reação química da combustão. Eles emitem umas ondas eletromagnéticas provenientes da mudança de nível de energia dos elétrons durante a combinação dos materiais de um material em outro. Quando o material entra em combustão, ele se transforma de um material para outro, reagindo com o oxigênio, né? E nessa transformação, ele altera sua massa e parte da energia da combustão é emitida para o espaço. Então, quando você acende um fósforo, você aproxima a mão e você sente o calor. Você olha para a chama do fósforo, ele queimando, e você vê a luz. E essa Alô? Voltou.
Voltou. Bom, eu estava falando que quando você aproxima a mão de um fósforo em combustão, ou você olha para ele, você sente o calor e vê a luz. Esses dois sentidos que nós temos, eles são de ondas eletromagnéticas. São dois sensores de ondas eletromagnéticas que nós temos no espectro do calor e no espectro da luz. Os dois são ondas eletromagnéticas, o que é muito estranho você dizer que calor e luz têm a mesma natureza de uma estação de rádio ou uma estação de TV. Mas é exatamente isso. É uma coisa assim, eu não vou dizer misteriosa, porque já está bastante conhecida, mas é ainda um mistério de como tudo isso ocorre, né? Embora existam equações matemáticas que descrevam o funcionamento, o comportamento de ondas eletromagnéticas, ainda é uma coisa misteriosa, né? Muito bem. Então, prosseguindo aqui, as ondas eletromagnéticas, por exemplo, você pegando um gerador de tensão alternada, ligando num pedaço de fio de cobre ou outro condutor qualquer, quando o gerador troca de polaridade, provoca corrente elétrica num sentido e no outro sentido. Esse sentido de polarização das cargas elétricas gera em volta do condutor um campo magnético, por isso o nome eletromagnético, porque o campo magnético é gerado pelo deslocamento das cargas elétricas, e eu, usando o sentido convencional da corrente elétrica, uso a regra da mão direita para determinar qual será o sentido do fluxo magnético. Lembrando que sentido de fluxo magnético é uma coisa imaginária. Não existe sentido do fluxo magnético real. Isto é apenas uma composição imaginária para que se possa desenvolver os cálculos. Muito bem. Então, nesse sentido, adotou-se o sentido de fluxo magnético girando assim. Então, você, com a mão direita, em volta do condutor, se a corrente elétrica circula para cá, o fluxo magnético gira em volta dele nesse sentido. E, quando circula ao contrário, o campo magnético muda de sentido. Com a troca de polaridade frequente, esse campo magnético vai se propagando no espaço e mantendo uma certa distância entre os sentidos máximo para um lado e para o outro. Muito bem. Se a frequência estiver de 3 kHz para cima, esse campo magnético consegue atingir grandes distâncias. Abaixo dessa frequência, a quantidade de energia da onda é muito pequena e ela não consegue se propagar a uma grande distância que possa ser aproveitada para transmitir informação. Por isso, considera-se que as ondas de rádio começam em 3 kHz e vão até a frequência de 300 gigahertz. Claro que aí no meio do caminho, de quilohertz em diante, vem megahertz e depois gigahertz. Então, há uma distância muito grande nesse comprimento, nessa frequência e nesse comprimento de onda. Então, essa faixa daqui é a região considerada ondas de rádio. Não tem relação com o rádio, elemento químico, descoberto por Marie Curie. Não há relação de uma coisa com a outra. Mas como ela irradia, então dá-se o nome de ondas de rádio. Se fosse possível, não é possível fazer isso eletronicamente, mas se fosse possível alterar a frequência desse gerador e continuar aumentando a frequência dele, passaríamos mais adiante, depois do que se classifica como ondas de rádio, da região de calor. E logo depois do infravermelho, da sigla em inglês IR, infrared. Depois dessa região do infravermelho, vem a parte visível. Visível
para o ser humano. Bem claro isso, porque os animais, alguns animais, como borboletas, por exemplo, elas conseguem perceber fora do espectro visível humano. Inclusive, elas conseguem ver cintilações de outros comprimentos de onda abaixo e acima do comprimento de onda visível por nós humanos. Ela consegue ver nas folhas, nas flores, e esse é um dos indícios de atração, inclusive, para as borboletas, né? De outros animais eu nunca soube. Só um instantinho aqui. Pronto. Muito bem. Prosseguindo aqui, após o visível, vem o ultravioleta. Por quê? A primeira cor visível é o vermelho, ou a cor vermelha. A última cor visível é a cor violeta. E aqui no espectro, como num arco-íris provocado pelas nuvens, pelo sol batendo em nuvens, começa no vermelho, depois passa pelo laranja, amarelo, verde, azul e violeta, né? Que é o espectro que nós costumamos observar. A retina do nosso olho tem basicamente três sensores, dois sensores na retina, um sensor de intensidade luminosa e um sensor de cor. Os sensores de cores são os cones, pelo formato das células, e os sensores de intensidade luminosa são os bastonetes, também pelo formato das células na nossa retina. Nos cones, nós temos sensibilidade a três faixas de cores: azul, verde e vermelho. Melhor ainda, falando a forma tradicional, vermelho, verde, azul, RGB. Então, quando vocês ouvirem a sigla RGB, significa Red, Green, Blue, exatamente vermelho, verde e azul, que são o centro do espectro colorido que nós humanos temos maior sensibilidade às cores. Aliás, a proporção de RGB é 30, 59 e 11%. Muito bem. Isso é motivo até de uma outra aula. Então, nesse espectro visível, começa no vermelho e termina no violeta, para nós humanos. Abaixo do vermelho vem o infravermelho, abaixo do infravermelho vem o calor, e acima vem o ultravioleta. Muito mais acima vem a região dos raios X. A região dos raios X também tem um pequeno espectro. E, por último, acima disso aqui, vem raios gama. Deixa eu desenhar o símbolo direitinho aqui. Raios gama, a letra grega gama. São particularmente emitidos por grandes reatores atômicos. O Sol, por exemplo, é um reator atômico, emite muito raio gama. As usinas atômicas emitem raios gama. E acima dos raios gama estão os raios cósmicos, que são originários de radiações que vêm do espaço profundo. Então, chamam-se raios cósmicos porque vêm do cosmos, vêm do espaço profundo. Vamos fazer uma figura aqui literária, vamos dizer assim, não muito científica, vem do centro do universo, né? Muito bem. Então, essa propagação toda de ondas eletromagnéticas, tudo isso aqui é onda eletromagnética, o que é muito estranho, né? Então, abaixo de 3 kHz, não é muito utilizável, não tem quase utilidade nenhuma. Acima de 3 kHz, as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar mais facilmente pelo espaço. Até 300 GHz, consideramos ondas de rádio. Então, as mais altas, que estão aí de 50 GHz, 100 GHz, alguns radares militares
trabalham em frequências bem altas. E imagine, por exemplo, a barca Rio-Niterói. A barca Rio-Niterói tem um radar. Se eu não me engano, o radar dela trabalha perto de 10 GHz. Eu não tenho certeza. Vou até procurar saber depois. Mas os radares de maior precisão no formato, na detecção do formato do objeto que está refletindo a onda, né, para ser detectado, quanto mais alta a frequência, maior o detalhamento da silhueta do objeto que está refletindo a onda de rádio para o radar. Então, o radar manda um pulso de onda de rádio, de frequência bem alta, e reflete no objeto, geralmente metálico, e volta para a antena do radar, e a antena do radar passa para a recepção após cada pulso, e ele pega os detalhes, vai varrendo o objeto e pega os detalhes do formato do objeto. Então, ondas de rádio, eu vou me concentrar nessa região e pegar esse espectro de 3 kHz a 300 GHz e vou colocar aqui do lado as faixas de frequência. Então, a primeira faixa de frequência, que é a VLF, vai de 3 kHz a 30 kHz. A segunda, LF, aqui eu errei, Ultra Low Frequency, Very Low Frequency, de 30 kHz a 300 kHz. Low Frequency, de 300 kHz a 3 MHz. Depois de baixa frequência, média frequência. Eu errei aqui. Só um instantinho. Deixa eu apagar aqui. Trezentos, 300 a 3.000, 3.000, 3 milhões a 30 milhões, 30 milhões a 300 milhões, 300 milhões a 3 GHz, 3 GHz, 3 GHz a 30 GHz, 30 GHz a 300 GHz. Essa daqui é a mais conhecida, que eu vou tratar hoje aqui principalmente, que é a faixa de alta frequência. Abaixo dela, média frequência. Abaixo dela, baixa frequência. E baixa frequência. E abaixo dela, a very low frequency. A ultra low é abaixo de 3 kHz. Então, deixa eu desenhar direitinho aqui. Pronto. Aqui, VHF, Very High Frequency, Ultra High Frequency, Super High Frequency e Extremely High Frequency. Então, essa daqui é a que me interessa agora, nesse instante, por causa da demonstração que eu vou fazer. Então, se você já ouviu, por exemplo, alguma rádio AM, daqueles radinhos de pilha, por exemplo, então elas estão aqui, ó, de 300 kHz a 3 MHz. Aqui, antigamente, era chamada de ondas curtas. Inclusive, em alguns tratamentos médicos, se usa o aquecimento por ondas de rádio na faixa de ondas curtas. Vou acertar aqui, para a imagem não ficar feia.
PHF, U, HF, S, HF e E, HF. Pronto. Muito bem. Quando a onda de rádio se propaga no espaço, ela viaja a uma velocidade no espaço livre de 300.000 quilômetros por segundo. Muito rápido. É o que a gente chama de velocidade da luz. Na verdade, quando entra num meio mais denso, como a atmosfera, isso reduz a velocidade de propagação das ondas de rádio por causa da matéria que tem na atmosfera. Sabe aquele cabo coaxial, aquele cabo branco, por exemplo, que conecta a antena atrás da TV? Ele tem uma velocidade de propagação das ondas de rádio nele menor ainda. Existem cabos daquele branco, que ele chama de coaxial, que ele tem uma blindagem em volta, você vê aquela capa branca dele, ele tem uma blindagem de malha de cobre e no meio, com isolante, passa um condutor central. Então, passam dois fios, uma malha de fios por fora e um condutor central. Por isso o nome coaxial, porque ele está no meio do eixo, o condutor central vai no centro do eixo desse condutor, né? Então, por isso que é coaxial, no mesmo eixo. Os dois condutores têm um eixo central. Nesses cabos coaxiais, a velocidade de propagação da onda de rádio existem duas classes, dependendo do material isolante. 66% de velocidade do espaço livre, ou a outra de 82% da velocidade no espaço livre. Então, se você pegar 70% entre 27 e 21, então dá cerca de 200.000 quilômetros por segundo viajando em alguns cabos coaxiais. Outros cabos coaxiais, como, por exemplo, esse cabo usado na antena de TV, ele já é 82%, 3 vezes 8, 24. Então, dá cerca de 240.000 quilômetros por segundo viajando dentro do cabo coaxial. E no espaço livre, na atmosfera, dizem já ter medido 299,99 quilômetros por segundo, 1.000 quilômetros por segundo, e no vácuo não existe perfeito vácuo, mas no espaço exterior à atmosfera terrestre, já foi medido de 300.012 quilômetros por segundo, mais rápido ainda. Quanto menor a quantidade de matéria, mais rápido a luz viaja, ou a onda eletromagnética viaja, a onda de rádio viaja. Muito bem. Pegando essa velocidade e imaginando a frequência de troca aqui, então ele tem uma frequência em que ele fica trocando a polaridade, que é a frequência dele em Hertz. Então, se ele viaja a 300.000 quilômetros por segundo e ele tem uma frequência que é medida em Hertz, e Hertz significa ciclos por segundo. Então, se você dividir um pelo outro, você descobre qual o tamanho, quantos quilômetros tem um ciclo. Então, se você dividir a distância percorrida em um segundo pelo número de ciclos por segundo, você descobre qual o tamanho do ciclo. Então, imaginando aqui uma onda, é uma imaginação, viu? Então, imaginando uma onda, que o pico para uma direção, um sentido do campo magnético. Positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui, e assim por diante, você consegue estabelecer qual é a distância aqui, ó, entre dois picos. Esse daqui será o comprimento de onda. Qual o sentido disso? O sentido disso é o seguinte: se você pudesse congelar, primeiro colocar uma câmera que seja capaz de mostrar o sentido do fluxo magnético viajando no espaço. E aí você coloca uma câmera e congela a imagem. Quando você congelasse a imagem, você veria máximos num sentido, máximos no outro, máximo num sentido no outro.
E você congelando, olhando a distância entre dois picos, por exemplo, em física se usa muito isso, né? Medir a distância, o comprimento de uma onda pelas as duas cristas superiores ou as duas cristas inferiores, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. A distância entre um pico e o outro pico idêntico no espaço, se você pudesse congelar a imagem, você chama isso de comprimento de onda no espaço. E a letra que representa o comprimento de onda é a letra grega, desenhada assim, lambda. Então, a letra lambda, a letra grega lambda, representa o comprimento de onda no espaço, medida em metros. Então, medida em metros. Quando você, então, divide 300.000 quilômetros por segundo, e aí você divide aqui pelo número de ciclos por segundo, você cancela aqui o tempo e resta para você 300.000 quilômetros dividido pelo número de ciclos daquela onda no espaço com aquela frequência. Então, se você pegar 300.000 quilômetros por segundo e dividir pela frequência medida em hertz, você pegar 300.000 quilômetros por segundo e dividir pela frequência em hertz, você acha o comprimento de onda de um ciclo medido em metros. Ora, essa medida aqui, se você puser em metros, dá 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Funciona assim. Você tem aqui 2 zeros, tem mais 3 zeros e mais 3 zeros aqui no K, de quilo. Então, aqui você tem 6 zeros mais 2, 8. Então, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Aqui, curiosamente, se você puser a frequência em megahertz, que aqui está em ciclos por segundo, então você simplifica e chega nesse resultado aqui, ó. Lambda, medida em metros, você pode resumir pegando 300 e dividindo pela frequência, e você expressa a frequência em megahertz. Aqui tem 6 zeros, corta com esses 6 zeros daqui, do quilo e do... Se você botar aqui, deixa eu apagar aqui, se você botar em megahertz, você corta esses 6 zeros com os zeros, os 6 zeros de megahertz, e você obtém isso aqui. Pausa para um gole d'água. Muito bem. Até aqui, me dê um sinal, por favor. O áudio está ok e a imagem está ok? Boa noite, professor. Tá tudo ok, sim. Ok, boa noite. Jonas, ok. Muito bem. Então, vou deixar fixar essa imagem um pouco, alguns segundos. Tirado o clique da imagem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar alguma curiosidade, alguma coisa assim? Professor, as ondas de rádio, essa aí, 3 kHz, a nossa audição seria até 20 kHz, né? Se não me Sim, engano. isso. Então, Essa tua pergunta
essa tua pergunta cabe uma boa explicação. Pois é. Foi ótimo. Eu costumo fazer uma aula só sobre isso, mas eu vou fazer um pequeno resumo aí de uns 5 minutos para esclarecer essa tua pergunta, e eu vou passar essa pergunta para o pessoal que está assistindo, que eles podem não ter entendido a profundidade da tua pergunta. Mas só um instantinho Tá que ok, eu professor. entendi e eu costumo tratar desse assunto geralmente separado do resto da aula. Só um Tá instante ok, que eu vou apagar isso aqui e já explico isso. tá ok. Muito bem. Acho que eu abri o áudio demais aqui. Então, se vocês estiverem ouvindo algum eco, por favor, me falem para eu baixar o monitor aqui. Não, tá normal, professor. Ótimo. Foi o Márcio que perguntou? Fui eu, professor. Tá, Foi o ok. Márcio. Muito bem. Pessoal, o que o Márcio perguntou é o seguinte: 3 kHz é uma frequência que nós ouvimos. Quer dizer, alguns ouvem, a maioria ouve. Eu, por exemplo, numa próxima aula, eu posso mostrar a vocês lá no laboratório, pego um gerador de áudio, coloco num alto-falante e vou variar a frequência e vocês vão descobrir a limitação de vocês, de cada um de vocês. Eu, por exemplo, descobri há cerca de 10 anos, há uns 10 anos atrás, mais até, eu descobri que a minha audição está limitada a 8 kHz. Então, para o pessoal que entende do assunto aí, que está assistindo a aula, deve ter ficado espantado, né? Afinal de contas, todo mundo diz que o ser humano ouve de 20 Hz a 20 kHz. Mentira, para começar. Para começar, é mentira. 20 Hz é pouco provável. A maioria de nós, quando está presente numa caixa acústica capaz de reproduzir 20 Hz, isso é outro detalhe, você sente uma vibração no ar. Praticamente não é o teu ouvido que está recebendo, é o teu corpo que está percebendo a vibração do ar em volta. Mas vamos deixar isso de lado. Então, um som bem grave, a frequência bem baixa, uma coisa assim, eu nem sei se passou no microfone. Então, essa vibração bem baixa, o nosso corpo percebe no ar, se tiver muita potência, e o nosso ouvido, o tímpano, também percebe. Aí você vai aumentando a frequência de vibração do deslocamento de um alto-falante, por exemplo, do cone de papelão de um alto-falante, e vai aumentando a frequência do gerador ligado ao alto-falante. Então você começa a ouvir um apito. E vai aumentando, aumentando, e vai assim por diante. O meu ouvido, quando chega. Só um instantinho. Eu vou me empolgando e a garganta começa a reclamar. Então, o meu ouvido percebe sons até cerca de 8 kHz. Eu já fiz teste várias vezes com alunos no Cefet e até hoje só um aluno lá do curso de meteorologia, só um aluno é que foi capaz de ouvir, ele percebeu se eu estava gerando ou não um sinal que era de pouco mais de 19 kHz.
E, então, todos os alunos que eu já verifiquei até hoje, nenhum chegou a 20 kHz, exceto esse menino que praticamente ele ouvia 20 kHz. Um aluno até hoje. A maioria, quando chega lá pelos 17, 18 kHz, até diz, não, eu estou percebendo que tem alguma coisa, né? Então eu ligo e desligo o sinal do gerador e o aluno percebe que ele tem alguma impressão de som chegando no ouvido dele. Muito bem. Agora, o que o Márcio perguntou é um pouco mais profundo. Você pode pegar um gerador de áudio, ligar os terminais dele lá na bancada, colocar ele na frequência de 3 kHz, ligar esse gerador num alto-falante. E esse alto-falante, o cone que ele tem de papelão aqui, de acordo com a polaridade do gerador, esse cone de papelão vai deslocar para frente e para trás, provocando um deslocamento no ar de alta pressão e baixa pressão, e essa onda de alta e baixa pressão vai se propagando no espaço até que bate no teu ouvido, no teu tímpano, e você sente a vibração do tímpano e você ouve o som. Uma outra providência, você pegar o mesmo gerador e, ao invés de você ligar num alto-falante, você colocar aqui 3 kHz e ele trocando de polaridade, você ligar num pedaço de fio e provocar a passagem de corrente elétrica pelo fio. Ora, aqui também dentro do alto-falante tem um fio enrolado, formando uma bobina, e o campo magnético gerado pela bobina em oposição ao campo magnético de um ímã, o campo magnético de um ímã, a bobina desloca para frente e para trás, por causa do campo magnético gerado pela bobina, e isso empurra o cone do alto-falante para frente e para trás e você ouve o som. Aqui não. Aqui, embora tenha a mesma frequência, o campo magnético que está aqui, ele se propaga no espaço, mas o nosso ouvido não recebe ondas eletromagnéticas. Então, como é que são as recepções de som e de ondas de rádio? Então, aqui é rádio. Aqui é som. Qual é a diferença entre os dois? Os dois estão em 3 kHz. A diferença é que aqui o ar é comprimido e subtraído. Eu vou melhorar isso. Ele é comprimido e reduzido a pressão. Aumenta a pressão, diminui a pressão. Comprime e descomprime. Comprime e descomprime. E essa compressão e descompressão, ela empurra as moléculas de ar para frente e para trás, para frente e para trás, e essa onda vai se propagando como uma onda na água, só que agora é nas moléculas de ar. O som se propaga no ar a 340 metros por segundo. Isso é no ar. Na água, eu não tenho certeza agora, mas eu vou colocar aqui assim mesmo, 1.200 metros por segundo. Não tenho certeza. Não lembro exatamente. No aço, numa barra de aço, 2.800 metros por segundo. Também não tenho certeza aqui agora. Consultem o Wikipédia. Então, cada material, de acordo com a densidade do material, mais denso, mais átomos por centímetro cúbico ou por metro cúbico, mais fácil é empurrar e trazer para cá, empurrar e puxar.
No ar, 340 metros por segundo. Na água, pelo que eu me lembro vagamente, 1.200. No ácido, 2.800. Não tenho certeza. Então, por favor, confiram aí. Isso, o som. Ondas de rádio, 300.000 quilômetros por segundo. 300.000 quilômetros por segundo. Eu vou botar aqui todos os zeros para comparar metro com metro. 300, 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros por segundo. Ali 340, aqui 300 milhões. 300 milhões de metros por segundo. Conta 340 metros por segundo. Assustou? É para assustar mesmo. Muito bem. Então, Márcio, a diferença de 3 kHz para som e para ondas de rádio é o meio de propagação e a forma como você transmite e como você recebe. Porque a transmissão de onda sonora é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho. Não, está feio. Aqui. Parece uma orelha? Não, não parece. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Então, aqui tem aqui tem uma cerazinha, etc. e tal. Então, está aqui, ó, uma cabeça. Uma cabeça. E acho que isso aqui está com a cara de Coringa ou do Máscara, uma coisa assim. Então, o receptor é o ouvido humano. Não dá para ver o ouvido do outro lado. Esse aqui é o transmissor e esse aqui é o receptor. E as ondas de rádio? Perdão, só um instantinho. E as ondas de rádio? As ondas de rádio, aqui está o transmissor e aqui está o receptor. Uma antena na recepção. O que é isso? Quando o campo magnético variável passa por um condutor, ele gera uma réplica do sinal que foi transmitido. Esse é o princípio da transmissão da onda de rádio. E esse aqui é o princípio da transmissão da onda sonora. Eu talvez não devesse ter desenhado essa coisa tão feia aqui, né? Talvez eu devesse ter desenhado aqui um microfone, uma coisa assim, igual o microfone do Silvio Santos, um SBT aqui, aí sai um fio aqui assim, né? Então, o microfone pode servir como captador aqui, né? Ou até mesmo botar um microfone aqui, botar um amplificador, joga no alto-falante, né? E do outro lado tem um receptor que é uma pessoa, um animal, né? Um animal qualquer, né? Humano ou um outro animal qualquer que tenha audição. Minhocas eu acho que não tem audição, né? Elas têm tato só. Muito bem. Então, satisfez a explicação, Márcio? Sim, professor. Assim, levando assim para o lado assim de ondas eletromagnéticas, o que a gente percebe ondas eletromagnéticas seria o nosso olho, né? Então, Isso. e o Não, não, ouvido não só o olho, né? é As terminações nervosas da pele percebem onda eletromagnética no espectro do calor, né? isso, Nós temos exatamente. 2 sensores de onda eletromagnética. É pena que nós não temos um terceiro para ouvir, por exemplo, rádio FM. Seria É, interessante, né? exatamente, seria. Eu giraria aqui assim, mudaria de emissora, né? Ou um brinco, né? Bota um brinco aqui, gira a tarraxa do brinco e muda de emissora, né? Pois é, É, exatamente. Tá minha ótima a imaginação é explicação. muito boa, né? Obrigado, professor. Minha imaginação é ridiculamente boa, né? Não, é boa mesmo. É. Muito bem.
Então, a imagem já estava fixada antes de eu falar essa bobagem. Então, agora eu vou apagar e vou voltar para o foco. São praticamente quase 8 horas. Tá bom. Eu vou me esforçar para terminar 8h30 conforme previsto, tá bom? Eu tive sorte até agora que meu filho não veio bater na porta. Que quase na hora do banho dele, ele já jantou e aí ele vem aqui na porta para eu consertar algum brinquedo dele. Ele tem 2 anos de idade. Muito bem. Já falei do espectro, já falei do comprimento de onda, já mostrei as faixas de frequência. Então, agora vem uma perguntinha. Vamos lá. Aqui, eu imagino que vocês já, mesmo que habitualmente não façam isso, mas alguém já ouviu alguma rádio de FM, né? E aí, sempre que eu pergunto, se alguém ouve, ou já ouviu, costuma ouvir, ou já ouviu, uma rádio de FM, aí, geralmente, os mais velhos, como eu, né, ouvem, assim, a CBN, Band News, qual é a Paradiso FM, Rádio Jornal do Brasil, Rádio MEC, Rádio Senado. Se vocês nunca ouviram a Rádio Senado, aqui no Rio, ela está lá perto de 107 MHz, eu não lembro exatamente. Tem uma boa programação musical. Lá no início da faixa também tem uma, como é? MPB Brasil, uma coisa assim, que só toca música brasileira, né? E o pessoal mais jovem, claro, ouve a Mix FM, né? 102,1, não tenho certeza, acho que é isso, 102,1. Muito bem. Vocês ouviram eu falando as frequências, né? Reparou? Falei o nome das rádios. Então, eu vou colocar aqui, rapidamente, a Band News. Band News, 90,3 MHz. A CBN, 92,5 MHz. 57, como é que é? 95,7. Eu acho que é isso, 95,7 MHz, a Paradiso. Paradiso FM. Aí você sobe a Rádio MEC, 99,3 MHz. A JB FM, 99,9 MHz. Eu gosto de usar a JB FM como exemplo, porque fica fácil calcular, né? Porque a frequência dela é aproximadamente 100 MHz. Então, a conta fica simples, né? Então, eu mando calcular uma antena, vou fazer agora. Cálculo de uma antena de polo para a rádio JB-FM, né? E aí eu uso 100 MHz aproximadamente. 99,9 aproximo para 100. Vem a Mix, 102 não, 101, 102,1 MHz.
Depois tem o que interessante? Não, tem mais. Era a Rádio Cidade, 102,9, agora não é mais. E a Rádio Senado, lá para frente. Bom, eu vou me fixar nisso aqui. Qual é o comprimento de onda da Rádio Jornal do Brasil, que está em 99,9 MHz? Então, a Rádio Jornal do Brasil, os transmissores dessas emissoras estão no Sumaré, lá onde tem aquelas torres que você vê ali da janela do terceiro andar, ali do bloco B, ali onde tem a subida da escada do bloco B, subida ali para 307 no bloco A, e quando você sobe e vira para o laboratório, onde tem os bebedouros, a janela, quando tu passa ali na janela onde está o bebedouro, que você olha assim, meia esquerda, né? Você vê em cima do Sumaré, do Morro do Sumaré, umas torres lá, umas 4, 5 torres bem altas. Ali são as emissoras de TV. E penduradas nas torres de TV estão antenas das emissoras de FM. E outros serviços. Corpo de Bombeiro, por exemplo, tem transmissão lá para os carros do Corpo de Bombeiro, tem uma repetidora, né? O Rio de Janeiro é muito montanhoso, então, quando você tem uma montanha, aqui está a cidade. Aqui está a cidade. O Sumaré, Morro do Sumaré, Rio de Janeiro, Rio RJ, no Morro do Sumaré tem as torres, lá em cima no alto. E aqui tem estações repetidoras. O que acontece? Se tiver um carro do bombeiro aqui, está aqui um carro do bombeiro, tá a sirene aqui, coisa e tal, ele tem uma anteninha. Ele transmite sinal, claro que ele transmite em todas as direções, mas eu estou fazendo só para a parte que interessa. E aqui em cima tem uma estação repetidora, que tem um receptor e tem um transmissor. Então, ele recebe o sinal de um carro do Corpo de Bombeiro, por exemplo, e o receptor recebe e o transmissor transmite para o outro lado. Ou o contrário, o receptor recebe do lado de cá e transmite para o lado de cá, tanto faz. Ele cobre a cidade toda. Aí, normalmente até eles colocam repetidoras em vários lugares, porque o Corpo de Bombeiro é do estado do Rio de Janeiro, então tem que abranger o estado do Rio de Janeiro todo. Então tem que ter várias repetidoras para que um quartel do Corpo de Bombeiro possa falar com outro quartel, né? E aí você pode me dizer assim, moço, mas não tem telefone celular? Sim, acabou a energia elétrica. Se tiver um apagão, as estações de telefone celular, estão ouvindo helicóptero? Eu estou bem aqui na rota dos helicópteros que vão para o Santos Dumont. Vem da Lagoa, da Barra da Tijuca e da Lagoa para o Santos Dumont. Então, se faltar energia elétrica, as baterias das estações de telefone celular geralmente duram aí 4 horas, 6 horas, no máximo. O problema até é outro, né? Se faltar energia elétrica, e num apagão na cidade, as pessoas começam a usar mais ainda o telefone celular. E isso gasta mais rapidamente ainda a energia das baterias das estações de telefonia. Então, não é uma coisa muito confiável, né? O que acontece? Se você tiver no carro bateria e motor a gasolina ou a diesel, a comunicação está garantida. Lá em cima, no Sumaré,
as repetidoras têm geradores. Então, se faltar energia elétrica lá, tem gerador. Não adianta você imaginar, poxa, então vamos botar um gerador em cada estação de telefonia celular e está resolvido o problema. De jeito nenhum, porque isso vai gerar uma manutenção terrível, porque vários prédios em volta da tua casa têm várias estações de telefonia celular. A abrangência delas é muito pequena, então tem que ter muitas estações de telefonia celular. Não daria para manter geradores em todas elas, seria um absurdo, né? Muito bem. Então, a comunicação em VHF, estações repetidoras, em VHF e UHF. Se você não está lembrando o que é Very High Frequency e Ultra High Frequency, volte alguns minutos na aula e vá lá para olhar as faixas de frequência, para saber. Mas eu ponho aqui, eu sou bonzinho. Então, de 30 mega a 300 mega. De 300 mega a 3 gigahertz. Muito bem. Então, essas duas faixas, eu, inclusive, sou radioamador, então eu vou mostrar aqui para vocês. Atenção, hein? Deixa eu puxar elezinho aqui. O fio não vai alcançar. Então, eu vou desligar aqui. Só um instantinho. Não vai embora. Pronto. Tá vendo isso aqui? Mostrando as costas do microfone. Isso aqui é um rádio bastante moderno. É um rádio da Icon. Provavelmente vocês nunca ouviram falar, porque só o pessoal de telecomunicações, em comunicações profissionais e amadora, eu sou um rádio amador, preste atenção, eu sou um rádio amador. Isso aqui não é um rádio amador, viu? Então, quando vocês ouvirem um jornalista na TV dizendo um caminhoneiro usou um rádio amador para avisar uma blitz da polícia aos outros caminhoneiros. Não, ele não usou um rádio amador. Eu sou um rádio amador. O rádio amador é o ser humano que tem a licença para usar um equipamento de rádio para se comunicar com outro radioamador, né? Licenciado também pela Anatel. Eu tenho uma licença da Anatel. Eu sou o PY1CC, já fui o PY1ESU. Vocês já ouviram prefixo de avião, PT não sei das quantas, né? Ou rádio, ZYD, qualquer coisa. Todas as emissões de rádio e indicativos assim de aeronaves e coisas assim, eles têm um indicativo, no caso do rádio, dado pela Agência Nacional de Telecomunicações. Eu sou licenciado pela Anatel, fiz prova muitos anos atrás, 1974. Eu sou radioamador velho. Então eu tenho aqui esse radinho que eu falo com ele em VHF e UHF, né? Falo com quem? Falo com outros radioamadores para fazer bate-papo. Eu aperto aqui o microfonezinho, aqui a chave do microfone, falo aqui, tem um furinho aqui assim, ó. Não sei se dá para ver. Tem um furinho aqui assim, aqui atrás tem um microfone de eletreto e vai aqui para o rádio, e aqui eu escolho a frequência, ajusto o volume, etc., e converso com outros radioamadores. Muito bem. Deixa eu botar aqui no lugar. Então, uma estação repetidora faz esse trabalho. Lá em cima, no Sumaré, se você olhar para lá, tu verás várias torres lá. Pendurado nessas torres estão as emissoras de FM. Então, vou voltar aqui para o cálculo do comprimento de onda no espaço da transmissão da Rádio Jornal do Brasil, JB-FM. Claro que eu vou colocar aqui 300 dividido pela frequência em megahertz. Eu vou colocar aqui, coloquei a forma simplificada, então 300 dividido por 100. Corto aqui, corto aqui, corto aqui, dá 3 metros de comprimento da onda da Rádio Jornal do Brasil no espaço.
E que diferença faz isso? Vai ter uma diferença do comprimento de onda para a rádio mix, como a frequência da rádio mix é maior do que 100, então o comprimento de onda no espaço é menor. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda no espaço. Então aqui a Band News, que está aproximadamente em 90 MHz, o comprimento de onda é maior do que 3 metros, e assim por diante. E daí? Bom, você olhando assim, não tem muito significado. E é aí que nasce a questão das antenas. Então, eu vou deixar essa imagem fixada e vou mudar para a introdução à antena para transmissão e recepção de ondas de rádio. Fixada a imagem. Então, agora eu apago. Então, agora eu vou introduzir antenas. O básico de antenas é o seguinte: antena dipolo de meia onda. Essa é a antena mais simples conhecida. Bom, o que é isso? Primeiro, por que ela é dipolo? Segundo, por que ela é de meia onda? Então, ela é uma antena dipolo de lambda sobre 2. Como é que você lê isso aqui? Um técnico. Como é que um técnico lê isso aqui? Um técnico diz assim, dipolo de lambda sobre 2. Não. Um técnico, quando olha para isso aqui, diz dipolo de meia onda. Né? Então, ele traduz isso aqui para o texto explicativo. Então, por favor, quando virem isso escrito em algum lugar, nunca digam, dipolo de lambda sobre 2. Não, dipolo de meia onda. Né? Mostre uma certa intimidade com a eletrônica, como se você soubesse eletrônica. Né? Muito bem, o que é um dipolo de meia onda? São dois pedaços de fio, eu vou colocar aqui visto em perspectiva, dois pedaços de fio que você coloca pendurado assim no espaço e você liga no transmissor. O que é o transmissor? O transmissor é um gerador, é a mesma coisa. Vou colocar aqui entre parênteses. É como se você tivesse um gerador de sinal elétrico e você ligou os dois fios do gerador nos fios da antena dipolo. O nome dipolo é porque ela tem dois polos, duas ligações, dois fios. E os dois fios estão assim no espaço. Então você pega isso aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo. Só um instantinho, não vai embora não. Pronto. Peguei duas canetas. Vou tirar até a ponteira para vocês não acharem que tem uma capinha na ponta da antena. Então peguei assim, ó. Dois fios estão isolados aqui no meio, né? E aqui no meio, onde estão isolados, eu ligo outros dois fios e desço até o transmissor. Por que eu falei desço? Porque geralmente você coloca isso numa parte alta, livre das construções do prédio, bota no alto do prédio, quando é possível. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho autorização, o síndico não deixou eu botar a antena lá em cima no telhado, né? Então, o que eu faço? Eu pego a minha anteninha de polo e coloco aqui na janela, né?
Fica aqui perto da janela, não tem problema nenhum, não fica feio, não incomoda ninguém, e eu consigo transmitir e receber, né? Se estivesse lá em cima, no alto do prédio, seria muito melhor para mim. Mas, como não pode, o síndico não deixou, então eu não faço isso. Eu transmito pela janela. Muito bem. Então, o que eu falei, bota num local livre, o mais livre possível, de objetos que possam absorver onda eletromagnética. Aí você pensa assim, mas prédio absorve onda eletromagnética? Ele atrapalha, porque ele, primeiro que ele tem concreto, tem areia, pedra, né, tijolo, e mais do que isso, a armação do prédio tem vergalhões de aço colocados no concreto. Então, imagine, esses vergalhões de aço atuam como antenas receptoras, né? Se são antenas receptoras, significa que a onda de rádio pode gerar correntes, pequenas correntes, mas gerar correntes elétricas nesses vergalhões de aço, e como os vergalhões estão ligados uns aos outros, ele absorve e a corrente se dissipa ali, né? Então, não é aproveitada para nada. Então, essa onda ela é interferida pelos prédios, né? E não consegue se propagar como deveria, como você esperava. Se você chega no alto de um prédio e coloca a antena lá em cima no alto, a tua antena de polo lá em cima no alto, ela está livre, mais livre no espaço, ela consegue ir a distâncias maiores, né? Ela está mais visível pelas outras antenas, não é isso? E aí, então, isso melhora a comunicação. Muito bem. Eu me valho de efeitos aqui, né? Por exemplo, quando eu coloco a antena aqui na janela, reflete nas janelas de alumínio dos prédios vizinhos e espalha até para o outro lado do meu prédio, por exemplo, né? Então, eu me valho muito disso para fazer comunicação. Fora que eu costumo usar umas repetidoras que estão em Niterói. Se eu botar a cabeça na janela, eu consigo olhar na direção, no sentido a Niterói, né? Então é possível, né? É possível me comunicar com uma pequena anteninha na janela, me comunicar com a repetidora de rádio amador que está lá em Niterói, lá em São Francisco, no morro que tem lá na praia de São Francisco, de onde saltam de parapente, asa delta, etc. Lá em cima tem repetidores. Radioamadores colocaram lá, licenciados pela Anatel, né? Claro. Muito bem. Então, essa antena de 2 fios, 2 polos, na verdade, você observe que é como se o fio fosse uma coisa só, contínua. São dois assim, ó, um de cara para o outro, né? Vou pegar de novo aqui um recurso técnico, altamente técnico, das canetas, né? Então, observe, eu tenho aqui as 2 canetas, imaginem 2 fios de cobre ou de alumínio, geralmente de alumínio, que é mais leve, é um bom condutor de eletricidade, não tão bom quanto o cobre, mas é bom e é bem leve, né? E bem resistente à torção e etc. O cobre é muito macio, muito pesado, né? Apesar de ser bom condutor de eletricidade. Muito bem. Então, o rendimento de uma antena feita de cobre é maior do que o rendimento de uma antena feita de alumínio. Mas, paciência, tem vantagens em usar alumínio. Então, os 2 fios não estão encostados um no outro aqui no meio. Eles estão próximos. Numa antena desse tamanho, eu faria assim meio centímetro de um para o outro, para que não houvesse contato, mas também não ficassem muito afastadas uma da outra, dando a impressão de que é um fio contínuo. Deu para perceber? Eles estão separados, mas é como se fosse um fio só, né? E aí o campo magnético gerado aqui, eles somam. Então, quando você coloca uma polaridade aqui e outra polaridade, as cargas elétricas circulam pelo fio dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui assim. Então, se você olhar no fio, o detalhe aqui, ó, da antena, se eu separar os 2 pontos onde os fios são conectados, se você olhar a corrente,
a corrente elétrica está fazendo isso, e nesse fio de cá está no mesmo sentido. Reparou? Entendeu? Porque as cargas elétricas positivas estão sendo atraídas para cá e estas daqui estão sendo empurradas para cá. Então, ao mesmo tempo que as negativas estão puxando aqui, as positivas estão empurrando aqui. Então, você olhando a antena como um objeto solitário, um objeto sozinho, você olha como se fosse um fio contínuo em que a corrente elétrica circula direto para um lado e para o outro. Bom, aqui cabe, eu estou terminando, hein? 8h30 eu termino. Aqui cabe a seguinte observação. Eu tenho um fio e outro fio, e eles estão isolados um do outro. E eles estão presos com material isolante, plástico, por exemplo, suspensos no ar. Como é que dois fios, isolados um do outro, e eu ligo um gerador e a corrente elétrica passa por ele, se não tem nada ligado do outro lado? Como é que é isso? Bom, para começar, se for um satélite, por exemplo, que está muito longe da Terra, o que você tem? De um fio para o outro, deixa eu pegar assim, que é para vocês continuarem vendo a conexão sem contato de um com o outro. Então, quando você aplica positivo e negativo, e fica trocando de polaridade, as cargas elétricas circulam para cá e para cá porque tem um efeito de capacitância entre os dois fios. Imagine, vamos melhorar isso. Se eu pegar dois fios de cobre e aproximar ou de alumínio e aproximar um do outro, eu tenho um efeito de capacitância elétrica de um para o outro. Então, as cargas elétricas de um para o outro se atraem, né? Então, quando esse está positivo e esse está negativo no gerador, há um campo elétrico de força de atração entre as cargas elétricas de um para outro. Então, isso é um efeito de capacitor, idêntico a um capacitor. É um capacitor, tem um efeito capacitivo. E quando eu abro os dois fios e formo uma antena dipolo, também continua existindo um efeito de capacitância de um fio para o outro. Muito bem. Esse efeito de capacitância de um para o outro, quando eu aplico a tensão alternada nos dois terminais aqui no meio, as cargas elétricas circulam para um condutor e para o outro condutor, e elas são atraídas no espaço livre, isolante em volta. Então, isso carrega, aspas, carrega e descarrega esse capacitor e carrega ao contrário à medida que o gerador troca de polaridade. Então, essa é a explicação mais simples para explicar por que dois fios abertos no espaço, que não tem ligação de um para o outro, se eu aplicar positivo e negativo e positivo, e ficar trocando, as cargas elétricas circulam por eles, por causa do efeito capacitivo entre os dois fios, que, é claro, seria máximo se eu aproximasse os dois assim, mas que eu afastando os dois fios, continua existindo. Bom, pior, ou melhor, se isso estiver perto do solo, aí passa a ter também um efeito capacitivo em relação ao solo, né? Mas eu falei do espaço livre, porque aí a Terra está muito longe, e aí você consegue imaginar apenas o efeito capacitivo entre os dois fios. Bom, agora que eu já expliquei que tem um efeito capacitivo, surge mais um efeito. Além do efeito capacitivo entre um fio e outro, quando as cargas elétricas percorrem o condutor para lá e para cá, para lá e para cá, num fio e no outro, indo e vindo, gera um campo magnético em volta. E esse campo magnético gera nele mesmo, no fio, uma corrente em sentido contrário, a autoindução. E a capacidade que ele tem de induzir em si próprio é o coeficiente de autoindução, que é o quanto ele induz nele mesmo. O que é o coeficiente de autoindução? É a indutância, medida em Henry, se você preferir, medidas em Henry. Então, além dos farads, ou nesse caso, picofarads, porque a capacitância é muito baixa, tem aqui efeito de microhenries, de um fio para o outro, né? Então, uma antena se comporta
como um circuito ressonante. Tem efeito de capacitância, tem efeito de indutância, e isso faz com que ela se comporte em uma determinada frequência como um circuito ressonante. O que acontece? A antena de polo de meia onda, ela é ressonante na frequência que equivale a meia onda para ela. Nessa frequência, ela se comporta como um circuito ressonante. É claro que eu estou simplificando, né? Tem mais detalhes, mas eu estou dando só a base da coisa. É o básico de antenas. Então, esse circuito aqui, ele se comporta, primeiro, como se tivesse um efeito de capacitância de um terminal para outro. E segundo, como se tivesse indutância, um indutor em série com ele, formando um circuito ressonante. E a ressonância ocorre exatamente quando o tamanho da antena, então quando você faz uma antena, tem aqui dois pedaços de fio ou dois pedaços de tubo de alumínio, você desce dois fios até o transmissor, liga os dois fios no transmissor, ele transmite numa certa frequência, e aí você mede o tamanho da antena. Se ela for lambda sobre 2, ela estará na frequência de ressonância. Muito bem. Qual é o comprimento de onda lambda para 99,9 MHz? Para JB-FM. 3 metros, que eu tinha calculado. 300 dividido por 99,9, aproximadamente 3 metros. Deixa eu botar aqui o aproximadamente igual a 3 metros. Qual é meia onda? Quanto é meia onda de 99,9? 1,5 metro. Então, uma dipolo de meia onda para 99,9 MHz terá lambda sobre 2, 1,5 metro. E é exatamente isso. Eu, quando era garoto, na época que eu estava no ginásio, eu morava numa região lá na Barra da Tijuca, bem próximo à Pedra da Gávea, na verdade, na rua mais próxima à Pedra da Gávea, a Estrada do Sorimã, e lá a recepção de TV e FM era muito ruim, porque o Sumaré está do outro lado da Pedra da Gávea, então praticamente não chegava sinal de onda de rádio, nem de TV, nem de FM lá. E aí eu fiz uma antena direcional, apontando lá para o alto da Pedra da Gávea, para pegar o pouco de vestígio de onda de rádio que chegava lá em casa, para ouvir a rádio JB-FM. E eu fiz a conta, comprimento de onda, meio metro, etc. Só que na época eu fiz uma antena direcional para concentrar o campo magnético na direção da estação emissora, né? Isso direciona. Depois eu vou dar uma aula sobre antena direcional. Muito bem. Então, eu já dei aqui a base para a antena de polo de meia onda e mostrei como calcula o tamanho físico de uma antena de polo de meia onda. Na verdade, está faltando aqui um efeito de propagação, que é a velocidade de propagação da onda de rádio no fio. Lembra que eu falei que no espaço livre
mais de 300.012 quilômetros por segundo, que o ar era 299,99, mais baixo. No cabo coaxial, tem cabo coaxial que é 66% da velocidade do espaço livre, tem um outro cabo coaxial que é 82% do espaço livre. Na antena, no fio da antena, também tem uma velocidade de propagação um pouco menor. Geralmente, a gente usa 96% do espaço livre, de C. Sabe o que é C? É a velocidade da luz. – 96% de C. Alguns testam, dependendo do solo e tudo, 94%. Muda de acordo com a constante elétrica do ambiente. Então, a condutividade do solo atrapalha, até se o condutor tem uma capa de plástico protegendo ou não, também altera, né? Muito bem. Então, 96% ou 94%, dependendo da situação, 94%, 95%, 95%. Então, depende da situação. Normalmente a gente usa 95%, que está intermediário, né? Então, significa que você tem que pegar aqui 300 dividido pela frequência em megahertz. Isso aqui dá lambda. Então, lambda sobre 2 dá 150 sobre a frequência em megahertz. E tirando 5%, você fica com lambda sobre 2 igual a 142,5 dividido pela frequência em megahertz. Isso aqui é muito usado para calcular antena de polo de meia onda. Muito, muito, muito. Do modo geral, todos os radioamadores sabem disso. O Jonas mandou uma mensagem, Márcio também. Deixa eu ver o Jonas, o que o Jonas mandou aqui, só um instantinho. Eu não estou conseguindo ver. Jonas, você pode repetir, por favor? Cola aí para... Professor, ele perguntou se o tamanho da antena de RX seria igual de TX. Sim, sim, é o mesmo. Tá É o ok, mesmo. professor. Na mesma Obrigado. frequência é o mesmo. Tá ok. Até uma tolerância, né? Tem uma tolerância, ela tem... Jonas, valeu, ok. Ok, Jonas. Ele está agradecendo ao Márcio, né? Que o Márcio falou isso. Por nada, também. Ele agradeceu, viu, Márcio? Muito bem. Então, como ela tem uma... Ele está rindo. Como ela tem uma ressonância, então ela tem uma curva de ressonância. E essa curva de ressonância tem um centro, mas ela consegue irradiar e receber frequências próximas à central, entendeu? Não é uma coisa absoluta, né? Tem uma banda passante, que a gente chama, né? É claro que, para mostrar isso, nós teríamos meses só sobre antena, falando sobre antena. Então, como não é um curso de antenas, não cabe aqui ficar detalhando esse ponto. A melhor referência que existe para radioamadores e profissionais sobre antenas, por incrível que pareça, é um livro escrito para radioamadores, que é o Radio Amateur Handbook, o Manual do Radioamador, né? É uma edição da Liga Norte-Americana de Radioamadores. Veja bem, no mundo todo tem radioamadores. Aqui no Brasil tem aproximadamente 30 mil radioamadores. Nos Estados Unidos tem, se eu não me engano, 100 mil radioamadores. No Japão, estranhamente, tem 300 mil radioamadores. 300 mil. Os japoneses adoram radioamadorismo, né? 300 mil. Você vê, o Brasil tem o dobro da população, os Estados Unidos têm o triplo da população,
A população do Brasil está em 200 e poucos milhões, a dos Estados Unidos 300 e poucos milhões, população. E o Japão 110, se não me engano, milhões de habitantes, né? Então, pela ordem, né, tá tudo invertido, né? O Japão com 300 mil radioamadores e 100 e poucos milhões de habitantes, né? Os Estados Unidos vêm depois 300 mil radioamadores com 300 milhões de habitantes, né? E o Brasil lá atrás. A Argentina também tem bastante radioamador. Muito bem. Eu acho que isso dá um bom resumo, né, a respeito da antena de polo. E aí, na próxima aula, conforme for, deixa eu sair da frente para tirar o spot da tela. Muito bem. Fechou? 20 horas e 37 minutos. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção dispensada. É sempre um prazer. Espero que tenha sido legal para vocês também. Espero que não tenha muita gente aí assistindo novela, né, enquanto eu estou dando aula, né? Nem o Jornal Nacional, sei lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu vou encerrar a gravação, ok? Então, primeiro eu encerro a gravação e depois eu encerro a reunião. Eu me acostumei a encerrar a reunião porque na época da pandemia eu saía da reunião e esquecia de encerrar, e no dia seguinte, às 7 horas da manhã, tinha um aluno logado ainda, que ele logou, foi dormir e deixou a aula rolando como se estivesse acontecendo, e ele estava logado. Muito bem. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula ou a qualquer momento em edição extraordinária. Eu vou encerrar a gravação. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado aí pela aula aí. Valeu. Valeu. Boa noite, Arídio. Obrigado aí por tudo. Boa noite. Valeu, boa noite aí. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado aí. Valeu. Boa noite, Arídio. Obrigado pela aula aí. Valeu aí. Boa noite. Boa noite.